Então, aí, dessa semana a gente teve, né, o resultado das avaliações, e a gente teve o conselho também, né, então já teve a discussão de todos os alunos e tal, provavelmente o coordenador chame algumas pessoas para conversar aí, no sentido de tentar viabilizar algum tipo de apoio aí para quem está precisando, ou para elogiar também, né? Então, isso é importante. Né? E aí, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação ao lançamento da nota? Se precisa ver ou não? Se precisar, aí me avisa. Mas, de qualquer forma, eu vou abrir essa semana uma atividade de recuperação, tá bem? E aí vai estar lá no Moodle, que é um fórum. Tá? Então, o fórum, deixa eu abrir aqui para vocês olharem, espera um minutinho só. Então, a gente tem aqui o simulador, né, com os conceitos de matemática e tal, e possui, no simulador tem um fórum, que aqui, esse fórum aqui do simulador vai valer para a nota do segundo bimestre, né? Então não esqueçam de participar, a gente vai entrar hoje aqui nesse simulador, ver como é que ele funciona direitinho, e aí eu peço para depois vocês tentarem entrar no simulador, ou até olhar a gravação da aula, né, que a gente está gravando, para poder participar aqui do fórum. Né? Então, fica aí como atividade. E do primeiro bimestre, né, eu vou abrir aqui para vocês um outro fórum para vocês postarem um texto de autoria própria, não é pegar um texto da internet, mas é um texto de autoria própria, colocando a compreensão de vocês a respeito dos conceitos básicos de cinemática, tá bem? Então, isso daqui fica como atividade de recuperação para vocês, tá? Então, é pegar aqui o que a gente viu, o que a gente trabalhou nos conceitos básicos de cinemática, basicamente aqui das atividades aqui que a gente desenvolveu com essa apresentação, né, ou seja, das duas últimas aulas, né, e da aula de hoje também, né, e aí postar. E eu vou deixar uma semana aqui de prazo para vocês aqui colocarem um texto. Lembrando, não é pegar da internet e jogar, eu quero que vocês escrevam a respeito dos conceitos básicos de cinemática, o que vocês entenderam, o que dúvidas que vocês têm, como é que vocês compreendem aqueles conceitos e exemplos que vocês poderiam dar, né, nesse sentido. Tudo bem? Ficou claro para todos? Né, o que vai ser como atividade de recuperação? Né? Então, fica como atividade de recuperação esse fórum aqui, tá? Que é o fórum e vai ficar uma semana aí com os conceitos de cinemática. Tá bem? Feito? Para quem não conseguiu a média, tá tudo bem assim? E aí, então, a gente vai hoje trabalhar desse simulador, né, que é um simulador aí de cinemática, que na realidade, aqui, quem já tentou, né, na hora se clicar aqui no simulador, aqui ele vai, né, clicando aqui nele, ou aqui no fórum mesmo, né, ele dá a possibilidade, ele já abre, dá a possibilidade, não, ele já abre o simulador, ou então, na hora que você, quem preferir, porque às vezes no Moodle trava muito, eu deixei aqui o endereço direto, né, então copiei esse endereço, joga lá no navegador para poder abrir. Eu já fiz isso, né, então ele está aqui, então é esse simulador aqui, né, para a gente não perder tempo aqui na aula, eu já abri lá o link, né, então o simulador é este. Né? Como é que trabalha esse simulador? Vamos lá, primeiro recordar dos conceitos básicos, né? Então, a gente, lá na nossa lousa virtual, a gente tem aqui, deixa eu
rodar lá para o final, né, nas telas finais da nossa lousa, que a gente entra aqui nos conceitos de cinemática, tá bem? Tá aqui nos conceitos de cinemática, o que é importante, né, a posição, né, a posição de um corpo, aquilo que a gente falou, que eu estar numa posição não significa que eu andei tudo aquilo, né, eu estar no quilômetro 40 não significa que eu andei 40 quilômetros, de jeito nenhum, só significa que você está lá, né, o primeiro cuidado que a gente tem que ter, né, aí depois o deslocamento, é o que? A variação da posição, né? Diferentemente da distância total percorrida, que ele conta todo o trajeto realizado, todas as posições, tudo que ele fez, né, o móvel percorreu, né, deslocamento não, considera somente o quê? Posição inicial e posição final. Né, somente essas duas posições, da onde estava para onde que foi, no final, depois de toda a andança, né? Aonde que está agora, né? Então, só conta isso, tá? E, nesse sentido, a gente tem o quê? O deslocamento, que vai ser importante aí nos conceitos de cinemática, porque a velocidade escalar média depende do deslocamento, não depende da distância total percorrida. A velocidade escalar média, ele vai considerar o quê? O deslocamento sobre o tempo. Tá? Então, é isso daqui, ó. A velocidade escalar média é o deslocamento sobre o tempo. Lembrando que deslocamento tem sinal. Sinal positivo significa que o quê? Que o deslocamento efetivo, ou seja, a posição final e posição inicial, ocorreu no sentido da mesma orientação da trajetória. Tá? E é o que? Se o deslocamento é positivo, a velocidade é positiva. Se o deslocamento é negativo, ou seja, está no sentido contrário da trajetória, quando eu digo sentido orientação da trajetória, é isso daqui, ó. Toda trajetória possui uma orientação, né? Então, a gente tem aqui a orientação da trajetória, tá? Que é isso daqui. Eu sei que essa daqui, o nosso exemplo que a gente deu, que é a BR-70, né? Ela cresce, o sentido crescente dela é de quê? Brasília para Cocalzinho, né? Sentido, nesse sentido, tá? É a orientação positiva. Então, se eu tenho um deslocamento positivo, significa que eu tive um deslocamento daqui para cá, tá? Se eu tive um deslocamento negativo, significa que eu saí daqui e vim para cá. E nesse mesmo sentido, acompanha o quê? A velocidade. A velocidade na questão do sentido da velocidade, depende somente do deslocamento. Se o deslocamento é positivo, a velocidade vai ser positiva. Se o deslocamento é negativo, a velocidade é negativa. Se o deslocamento é negativo, significa que eu saí daqui e fui para cá. E, certamente, a minha velocidade também tem esse mesmo sentido, depende somente do deslocamento. Tá bem? Então, essas questões são importantes a gente ter em mente. E aí, depois, a gente viu a questão da aceleração. Né? Na última aula, onde a aceleração, deixa eu até marcar aqui, né? Que a aceleração é igual ao quê? A variação da velocidade sobre o tempo. Tá? Aqui a gente utiliza a comunidade metros por segundo ao quadrado. Tá? Por quê? Eu estou medindo a variação da velocidade. Tá? Então, aqui, o sinal também, né? A gente possui o sinal da aceleração, mas o sinal da aceleração não está mais atrelado ao deslocamento. Ele está atrelado à variação da velocidade. Se a velocidade final é maior do que a velocidade inicial, eu tenho o quê? Uma aceleração positiva. Se a aceleração final for menor do que a inicial,
se a velocidade final for menor do que a inicial, aí eu tenho uma aceleração negativa. Tá bem? Então, aqui, o sinal da aceleração, ou seja, se a aceleração é positiva ou negativa, vai depender da velocidade, da variação da velocidade. Tá bem? Então, vamos lá no simulador para a gente trabalhar um pouquinho vendo, né? Então, o simulador aqui, ele traz algumas possibilidades, né? Trabalhando com a posição, com a velocidade e com a aceleração, tá? Então, se eu pegar esse homenzinho aqui e colocar ele para cá, né? Deixa eu... Tá lá. Significa o quê? Que eu estou na posição de 4 metros. Aqui ele dá precisamente, aqui a posição dele, 3,956 metros, né? Então, aquele mais próximo ali da posição 4. Ele andou 4 metros? Não. Né? Nesse sentido aqui, que ele estava no zero, foi para ele andou. Mas quando eu falo que ele está na posição 4, significa que ele está lá, né? Por exemplo, agora, se eu jogo ele aqui na posição menos 6, significa que ele andou menos 6 metros? Não, ele está na posição menos 6. Eu só estou falando da posição. E agora sim, se eu coloco uma velocidade para essa pessoa, aí sim, ele vai ter um deslocamento. Tá? E é nisso que a gente vai trabalhar, e é nisso que a gente vai mexer aqui. Tá? Por exemplo, se eu trago esse homenzinho aqui em 4, né? Dá para a gente digitar aqui também, e aí ele fica na posição certinha. 4. Pronto. Ele está lá na posição 4. Aí eu quero colocar uma velocidade para ele. Se eu quero que ele venha para esse sentido, a velocidade vai ter que ser positiva ou negativa? Se eu quero que ele venha para cá. E aí? Me ajudem. Se eu quero que ele venha para esse sentido aqui. Eu acho que é negativo. Por quê, Karine? Porque a velocidade contrária da que ele estava indo antes. A justificativa não está bem clara. Se a gente iniciar o movimento agora, né? Você está falando de velocidade contrária do que foi antes. Agora, tá aí. Vamos começar agora. Eu quero uma velocidade, quero que ele vá para cá, para esse sentido. Eu preciso de uma velocidade positiva ou negativa para ele vir para cá? Negativa, porque ele está vindo ao contrário da trajetória. Tá lá, né? É nesse sentido que a gente vai verificar aqui, né? As velocidades e acelerações, né? Então, primeira coisa, para eu analisar o sentido da velocidade, eu tenho que ter clareza de qual que é o sentido da trajetória. A trajetória possui um sentido aqui? Primeira coisa é isso que a gente tem que verificar. Tá? Ela possui um sentido? Possui. Ó, menos 10, menos 8, menos 6, 0, 2, 4. Ela cresce para que lado? Ela cresce para cá. Ela aumenta para cá, ó. Então, o sentido da trajetória é para esse sentido aqui, ó. É para a direita. Né? Então, essa trajetória poderia ser ao contrário, poderia ser de qualquer jeito, poderia ser para cima, de qualquer jeito. Mas essa daqui, onde tem o simulador, que ele foi construído, a orientação dessa trajetória é para a direita. Tá? Ela cresce para a direita. Então, se eu quero ir para a esquerda, eu tenho que ir ao contrário da orientação da trajetória, como o João disse. Tá? Então, eu vou no sentido contrário da trajetória. Então, eu tenho que ter uma velocidade negativa. Né? Vamos ver? Aí a gente pega aqui, né? Eu vou pegar aqui na barra da velocidade e vou botar uma velocidade aqui negativa para ele. Vamos lá.
Aí ele vai. A velocidade está o quê? De menos 3 metros por segundo. Então, a cada segundo, ele anda o quê? 3 metros no sentido contrário da trajetória. Tá bem? Aí vamos parar aqui. Aí parou. Ali veio para cá. Ó. Ele está nessa posição. Ele está em menos 7. Tá? Se eu quero que ele volte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar uma velocidade positiva, certo? Porque eu quero que ele volte, eu quero que ele vá no sentido da orientação. Então, se eu coloco aqui uma velocidade positiva para ele, né? Ele vai o quê? Ele está numa posição negativa e com uma velocidade positiva. O que acontece? Ele vai no sentido da trajetória. Né? Vamos ver? Vai lá. Ali está indo para lá. Tá? Então, a velocidade positiva ou negativa não depende da posição. Isso também é uma outra coisa que a gente tem que ter clareza. Né? Não é porque a posição é negativa que eu mudo o sentido da velocidade. Não. Né? A velocidade simplesmente vai dizer o quê? Qual o sentido que ele vai andar. Ele vai andar para a direita, então é uma velocidade positiva. Independente da posição que ele esteja. Positiva ou negativa. Ele pode estar aqui ou pode estar aqui. Sempre que ele tiver uma velocidade positiva, ele vai caminhar para a direita. Independente da posição dele. Se ele estiver numa posição negativa ou positiva. Entendeu? Alguma dúvida? Até então, não, né? E aí, o que a gente pode fazer? Né? Então, aqui eu estou aqui, e aí mostrando para vocês o simulador. Né? Aqui a gente coloca a posição que queira. Né? Eu quero ele em menos 6. Né? Essa é a posição que eu quero. Tá? Dou um Enter, ele vai lá para a posição menos 6. Aí eu quero com a velocidade de 2 metros por segundo. Tá? Então, vou lá, 2 metros por segundo, e vou lá. Tá? Se ele está na posição menos 6, está indo com uma velocidade de 2 metros por segundo, quanto tempo ele vai demorar para chegar aqui na posição 0? E aí? 8? 8? Por que 8? Ele vai 2 metros por segundo. Ele vai 6, 4, 2, aí chega no 0. Tá. 6, 4, 2. Tá. Como é? E por que você chega em 8? Não, calma aí, acho que eu fiz errado. O raciocínio, vamos acompanhar o raciocínio do João, né? O que ele está fazendo? 6, 4, 2, por que ele está fazendo esse raciocínio? Porque ele foi informado para ele que o quê? Que a velocidade é de 2 metros por segundo. Então, a cada segundo, ele anda 2 metros. Né? Então, no primeiro segundo, passou um segundo, ele vai estar na posição, ele saiu do 6, como ele anda 2 metros a cada segundo, então passou um segundo, ele vai estar na posição menos 4. Ele vai andar, a velocidade é positiva, não é? Então ele vai andar para a direita. Então ele está na posição menos 6, vai estar na posição menos 4. Um segundo. Passou mais um segundo, vai estar na posição menos 2. Passou mais um segundo, vai estar na posição 0. Né? Isso significa o quê? Que com essa velocidade, saindo da posição menos 6,
Ele demora quanto, João? 8 segundos que eu falei. E você ainda acha que é 8? Ah, sei lá, tô perdido agora. Alguém pode ajudar? Como é que é? Na verdade, eu não entendi a pergunta, porque eu tava Ó, pegando meu caderno e eu não entendi a pergunta. Aí eu não vamos lá, Yasmin. Ó, a gente sabe qual a posição dessa pessoa. A posição dela, qual que é? -6. -6. Essa é a primeira informação que a gente tem. Aí eu falo, ele vai estar, então a posição dele é -6, ou seja, ele está aqui, ó, aqui a posição é -6. Aí ele vai o quê? Ele vai andar até a posição 0. Né? Então ele vai sair do -6 e vai até a posição 0. Com a velocidade de 2 metros por segundo. Então foi isso que eu coloquei aqui, ó. Eu coloquei aqui, às vezes não dá para ver porque é muito pequenininho, né? Mas aqui eu coloquei o quê? 2 metros por segundo, então vai ser a velocidade. Você quer saber em quanto tempo que vai chegar na posição 0? Isso, aí a pergunta qual que é? Quanto tempo ele demora para chegar até aqui, no 0? Não, pera. 2 metros por segundo, né? Isso. 3 segundos, não? Por que, Yasmin? Porque são 2 metros por segundo, ele tá na posição -6. Quando for pro -4, vai ter demorado 1 segundo, para -2, 1 segundo, para 0, 1 segundo. Aí, juntando isso, dá 3 segundos. Não é Tá isso, bem, não? ó. Então aqui é o quê? A gente vem aqui, ó, vem para a posição -4, -2 e depois 0. Né? A cada segundo ele anda 2 metros. E anda o quê? Para este sentido. Né? Tomar cuidado, porque às vezes a gente fala 2, então tá no 6, vai para 8. Não. Ele vai para -4, porque ele vai no sentido à direita. Né? Ele vai no sentido crescente. E os números crescentes, quando são negativos, eles vão diminuindo, né? O número -4 é maior do que -6. Né? Então, isso também a gente precisa ter clareza aí com os números, né? Então, se eu tenho uma velocidade positiva, eu estou no sentido crescente. E ter clareza que -4 é maior do que -6. Que -2 é maior do que -4. Né? Parece meio estranho, mas a gente tem... Né? Eu estou aumentando aqui, ó. Eu estou deixando de ser negativo. Né? Então, isso é aumentar. Né? Tudo bem? Então, é isso daqui que a Yasmin disse. Você entendeu, João? Você que tinha falado Entendeu? 8? Viajei na maionese, entendi. 3. Né? Então, se a gente botar aqui para rodar, né, que é esse daqui, ó, o que vai acontecer? Eu coloco lá, boto para rodar, aí ele vai demorar 3 segundos. 1. Tá meio devagar esse segundo, né? 2. Aí depende da internet também. 3. Né? Aí tá lá. São 3 segundos que ele tá demorando, né? Para chegar daqui até aqui. Né? Então é isso. E aí dá para brincar aqui com posição e velocidade. O que fica mais interessante aqui no simulador, porque quando a gente fala de posição e velocidade é um tanto quanto simples, né, é quando a gente vai e coloca a aceleração. Né? Então eu estou aqui na posição 0. Vamos lá, vamos colocar aqui, posição 0. Eu marquei bem, posição 0 aí para ele, vamos botar. Ele volta um pouquinho ali. Então ele está na posição 0. Eu quero que ele vá para a direita. A velocidade tem que ser positiva ou negativa? Positivo. Tem que ser positiva, tá? E se eu colocar o quê? Uma aceleração positiva, o que vai acontecer? Ele vai mais rápido, não? Ele vai mais rápido, né? Então, se eu coloco aqui a velocidade de, vamos colocar 1 metro por segundo, né? Para a gente conseguir ver, senão ele vai muito rápido. Aí 1 metro por segundo. E aí eu coloco o quê? Uma aceleração também de 1 metro por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo
a velocidade aumenta 1 metro por segundo. Tá? O que quer dizer é isso, né? A cada segundo, a velocidade vai aumentar 1 metro por segundo. Então, no primeiro segundo, eu estou no 0, eu estou com a velocidade 1. Aí depois o quê? Aumenta, a velocidade vai estar 2, depois a velocidade vai estar 3, e assim vai, né? E ela vai aumentando, né? Então, ele sai devagar e começa a acelerar, né? Vamos ver como é que ele se comporta? Aí vamos lá. Deixa eu botar a aceleração aqui, que eu não botei. Pronto. Aí eu tenho que dar o Enter, né? A gente digita o número aqui, mas coloca o Enter, né? Então, vamos lá. Aí, olha lá, ele estava com a velocidade de 1, já não está mais. Ele já está com a velocidade de 1.5, 1.7, 2, ou seja, já passou um segundo, ele já está com a velocidade de 2. E vai aumentando a velocidade, tá? Olha lá, e aí vai aumentando a velocidade cada vez mais, tá? Tá bem? Até chegar, olha lá. A gente chegou ali na parede, um obstáculo, ele teve que zerar a velocidade, né, de zerar a aceleração. Então, vamos voltar aqui para a gente perceber isso daqui. Vou colocar a posição 0 de novo, tá? Coloca aqui a posição 0. Ele vai lá para a posição 0. Ok, eu coloquei a posição 0. Significa que ele está com velocidade? Não, significa só que eu botei ele lá. Eu falei, ele está saindo do 0. Aí ele vai com a velocidade de 1 metro por segundo e a aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. E vai. Olha lá, ele vai aumentando. Ó. Ele está indo na posição... Opa, não foi com a aceleração. Agora vai. Ele vai aumentando a aceleração. Ó. Tá bem? Então ele está já com a velocidade... A gente tinha colocado 1, mas agora já está com 2. Vai com 3, vai com 4. Tá? Então, ele vai aumentando aqui. Deixa eu parar antes dele bater lá, porque senão ele zera tudo. Parei. Aqui, ó. Lá na posição 9 metros, ele já vai estar com a velocidade de 4 metros por segundo. Eu estou aumentando essa velocidade. Por que eu estou aumentando? Porque eu tenho uma aceleração. A cada segundo que passa, a velocidade aumenta 1. Então, ele significa o quê? Que estava com 1, aí depois foi para 2, para 3, para 4, né? E a cada segundo que passa, ele vai aumentando 1, indefinidamente, enquanto eu tiver com aceleração. Tá bem? Aí, o que acontece? Se eu quero voltar, o que vai acontecer? Se eu quiser voltar com ele para cá, se eu colocar uma aceleração negativa, ele vai voltar? Não, acho que ele vai frear, porque aí sem a aceleração iria diminuir 1 metro por segundo, não? Tá, ele vai frear. Então, vamos lá. Ó, ele está na posição aqui. Se a gente coloca uma aceleração negativa, o que ele vai acontecer? Ele vai diminuir essa velocidade, tá? Então, é que não tem muito mais espaço, né? Mas vamos mudar aqui a aceleração. Vou colocar menos 1, tá? Aceleração menos 1. O que vai acontecer? Ele continua para lá, só que aí ele bateu, estava bem pertinho. Mas vamos fazer diferente, então. Vamos colocar ele na posição 0 de novo. Poderia só colocar também a velocidade negativa e a aceleração positiva, que aí eu imagino que é frear também. Vamos lá, isso é legal. Aí eu ia propor para vocês começarem e a Yasmin já se adiantou. Vamos lá, Yasmin. Aí depois a gente vai passando e vai verificando, né? Aqui, na posição 0. Né? O que você falou? Colocar a velocidade? Eu falei errado. Colocar a velocidade negativa para ele ir para o sentido contrário e colocar a aceleração negativa também, porque aí ia diminuir 1 metro por segundo. Então, vamos ver. Então, aqui, velocidade negativa. Vamos colocar 1, porque aí ele vai devagarzinho aí para não... Né? Então, está com 1.
A velocidade menos 1. Lembrem sempre de travar aqui, né? Porque senão ele começa e aí não dá para ver. E aí a aceleração, você falou de colocar aceleração positiva ou negativa? Negativa. Se colocar positiva, vai acelerar normal mesmo. Tá. A aceleração negativa, você acha que vai acontecer o quê? Que ele Vamos vai lá, frear. colocar quanto? Menos 1 também? Acho que é aí que ele vai parar. Vamos colocar. Eu acho que ele deve parar no menos 2, é. Aí ele vai parar. Por quê? Porque aí o negócio da aceleração que o senhor estava falando era que quando era positivo ia aumentar 1 metro a cada segundo. Aí ia aumentar a velocidade. Só que aí eu imagino que se colocar negativa, vai diminuir 1 metro por segundo. Aí vai parar, vai estar freando. Tá. É meio complicado analisar a aceleração. Parece ser simples, mas é meio complicado, porque vai falar da variação da velocidade. Né? Então, vamos ver o que acontece? Você acha que ele vem para cá e depois para, é isso? Acho que. Não sei, acho que talvez depois de andar 1 metro ele para, não sei. Ou vai bem mais devagar. A posição exata, assim, mas você acha que ele vai parar, né? Eu acho que não é isso que vai acontecer. Tá? Vamos ver? O que está acontecendo com a velocidade? Tá aumentando. Está aumentando a velocidade. Olha lá. Ó. Não está diminuindo a velocidade. Olha lá. Se eu parar aqui, ó, o que vai acontecer? Ele já está com a velocidade, ou seja, ele está acelerando negativamente. A velocidade, ou seja, a variação da velocidade. Ele está tendo uma aceleração negativa aqui, ó. Ou seja, ele está tendo uma aceleração que a velocidade varia, né, negativamente. Tá? Então, a aceleração também vai no mesmo sentido que está a velocidade? A aceleração vai no mesmo sentido que está a velocidade? Tipo, a aceleração está negativa e a velocidade está negativa também. Aí a aceleração vai fazer com que ele vai uma velocidade mais rápida, tem que ser os sinais contrários para ele frear ou algo do tipo? Depende da situação, né? Depende da situação e onde ele está, né? Mas a questão toda é o quê? E daqui a pouco a gente... Vamos fazer mais uns testes, aí daqui a pouco eu falo de uma forma mais ampla, né? Vamos pensar assim, se eu quero que ele venha para cá, ó, ele está em menos 6 metros, eu quero que ele venha para cá, mas que ele venha parando. Como é que eu faço isso? Coloca... Se eu quero que ele vá para a direita, né? Eu quero que ele vá para a direita. Eu acho que tem que colocar a posição positiva e a aceleração negativa, eu acho. Não, nessa posição que ele está. Nessa posição? Posição não, é velocidade que tem que colocar positiva. E a aceleração negativa. Aí eu acho que ele pode. Era o que eu tava pensando, se do negócio da aceleração. Acho que para parar tem que fazer Tem que ou a colocar os sinais velocidade negativa e a aceleração positiva. também. Eu tô Então achando que é vamos isso lá. também. Se eu colocar a velocidade aqui positiva, vamos colocar menos 4. Não, mais 4. O que acontece? O que vai acontecer com esse logo de cara? Com esse boneco? Se eu colocar aqui. Esse cara já vai ir para menos 2. A primeira coisa que a gente percebe é o quê? Ele muda de sentido. Ele estava vindo para cá, ó. Tá vendo? Ó? Eu coloco a velocidade positiva e ele vem para cá. Isso a gente sempre tem que ter em mente. Velocidade positiva vai no sentido da trajetória. Velocidade negativa no sentido contrário da trajetória.
né? Então, sempre é isso. Então, ele vem para cá. E quando eu coloco uma aceleração negativa, ó, ele tem a posição negativa, velocidade positiva e aceleração negativa. O que vai acontecer agora? Eu acho que agora ele para, porque a cada segundo que ele passar, ele vai estar andando menos um segundo atrás. Não sei, né? Tá. E ele vai parar e depois ficar parado? O que vocês acham? Eu acho que depende. Você está quebrando a nossa cabeça. Mas... Vamos ver o que Eu acontece? acho que no momento em que a velocidade for diminuindo até chegar em zero, ele para. Não sei. Vamos lá ver. Vamos ver se dá o espaço ali, mas acho que dá. Ih, a aceleração ficou... Não. Para. Vamos lá, vamos botar ele aqui. Então, tá lá. A velocidade, vamos colocar lá uma velocidade de menos 4, né? Era isso, né? Não, mais 4, né? Era 4, era positivo. 4, positivo. A velocidade é positiva. Então, ele vai para lá. Só que para o bicho. Vamos lá, joga ele aqui atrás. Aí, com velocidade, ele está em menos 7,5, né? Aí, a velocidade vai ser positiva. Vamos colocar 4. Tá bem? Aí, coloquei 4. Para. E a aceleração? Que aceleração que a gente vai colocar? Era menos. Negativo. Uma aceleração negativa. Tá? Pronto. Tá lá. Ó. Então, ele está na posição menos 6. Está com uma velocidade positiva, ou seja, ele vai para a direita. E com uma aceleração negativa. Vamos ver? Vamos lá. Passa um segundo. O que vai acontecer? A velocidade vai diminuindo. Está diminuindo a velocidade. Vamos ver se vai dar tempo de chegar até lá embaixo. Ah, vai. Olha lá. Vai diminuindo. Está parando, né? Porque tem uma aceleração negativa, ó. Está parando. Deixa eu parar aqui. A questão toda é o quê? Ó? Ele está quase com a velocidade zero, né? Olha lá, ó. Está com a posição de 1,6 e está com a velocidade ali que está quase zero, 0,16. A pergunta que eu faço agora, porque aí vocês falaram certo, ele vai para a direita, vai parando. A questão toda é o quê? Ele parou. E aí? Véi, ou ele vai parar, na moral, ele não vai parar, véi, ele vai começar a ir na posição contrária. Ele vai na posição contrária? Ah, velho, eu não sei, minha cabeça tá explodindo aqui já. Tá lá. Oxi! É como se ele estivesse dando ré. É isso, gente, é impossível parar o cara. O cara é imparável. Por quê? A aceleração, né, não significa que está parando ou acelerando. Ah, eu tenho aceleração e essa é a primeira confusão que a gente faz. Quando a gente fala, eu estou acelerando, eu estou aumentando a velocidade. Se for positiva. Porque se eu tiver com uma velocidade negativa e estiver acelerando, tá? Ou com uma aceleração negativa, ele vai estar aumentando essa velocidade, que é o que a gente viu aqui, ó. Ele vem para cá, vai parando, mas a gente não tem que pensar que a aceleração negativa é simplesmente de freio. Não. Se ele mudar a velocidade e tiver negativo, a aceleração vai empurrar, né? Então, a gente tem que imaginar sempre o quê? A aceleração como resultado de uma força. E é isso que a gente vai ver depois na dinâmica. Então, a aceleração positiva significa que eu tenho uma força empurrando no sentido da trajetória. Então, a aceleração positiva, a força sempre vai estar para lá, ó. Quer ver, ó? Eu estou aqui,
eu estou com aceleração negativa, não estou, ele está indo para lá, e aumentando essa velocidade negativamente. Se eu colocar, ó, eu estou com uma velocidade aqui, e colocar uma aceleração positiva, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Ok, eu estou numa posição negativa, com uma velocidade negativa, ou seja, eu estou indo para a esquerda, só que eu tenho uma aceleração positiva. O que vai acontecer com esse corpo? Ele vai começar a voltar, ele vai parando a velocidade negativa e começando a ficar positiva. Exatamente. Já matou a charada, né? Então, esse efeito da aceleração positiva, ó, prestem atenção. Eu estou com uma velocidade negativa, ou seja, eu estou indo para a esquerda. Só que eu estou com uma aceleração o quê? Positiva. Eu vou até colocar 2 aqui para ele fazer isso mais rápido. Estou com uma aceleração positiva aqui. Tá? Isso significa o quê? Deixa eu até aumentar, senão ele não vai chegar ali no final. 3. Tá? Não significa que a aceleração positiva ele vai logo vir para cá. Não. E aí é outra confusão que se tem. Né? Ele está numa velocidade negativa e com uma aceleração positiva, significa o quê? A velocidade ainda é para a esquerda. Então, ele continua para cá, só que ele vai continuar para cá até parar. Porque essa aceleração positiva faz ele parar. Só que ele fica parado? Não. Aí ele começa a andar para a direita. Como se o quê? A gente tivesse uma força para a direita. Então, a aceleração positiva sempre é o quê? Ação de uma força nesse sentido. Que, no momento inicial, vai fazer ele parar, mas depois ele vai acelerar. Vamos ver? Deu para entender? Eu sim. Olha lá, vamos ver. Ó, ele está indo para a direita, ó. Só que ele está o quê? Parando. Está parando. Espero que dê tempo. Vai dar tempo. Olha lá, está parando. E aí agora ele inverte e começa a acelerar. Ele estava sem velocidade, parou. Só que ele começa a acelerar. Que é o que acontece, e isso a gente está muito acostumado. Olha lá, e aí vai acelerando, e vai acelerando. E agora ele vai acelerando porque ele está no movimento para a direita e uma força para a direita. Então, ele vai acelerar indefinidamente. Vai parar? Não. A não ser que a força estivesse para a esquerda. Aí ele pararia. Né? Tá bem? Então, a aceleração, a gente... eu não gosto nem de trabalhar muito nessa coisa. Acelera, aumenta a velocidade, diminui a velocidade, se o sinal tiver... É pensar o quê? A aceleração é resultado de uma força. A força, a aceleração positiva, significa que a força está no sentido da trajetória. Aqui, para a direita. Uma força para a direita, empurrando para a direita. Vai parar ou vai aumentar a velocidade? Depende. Se ele estiver indo para a esquerda, ele vai parar. Mas depois aumenta a hora que ele para. Aí ele vai começar a aumentar. Tá? Porque a força continua. E isso a gente está muito acostumado com uma coisa que é muito comum e a gente nem percebe, que é o quê? Deixa eu pegar alguma coisa aqui que dê para... Aqui, estou com um tubinho de cola. Se eu jogar esse tubinho de cola para cima, o que vai acontecer? Ele vai cair? Ele vai subir indefinidamente? Não. Ele vai cair? Porque eu tenho uma aceleração para baixo. Então, ele vai primeiro, antes de cair, se eu jogo para cima, ele não vai cair simplesmente. Se eu jogo para cima, ele vai para cima. Só que ele vai parando, até parar. Na hora que parar, ele vai ficar lá? Parado? Não. Ninguém imagina, né, que ele fique parado lá em cima. Né? Não vai parar. Todo mundo sabe que jogou para cima vai cair, o que subir cai. Né? Isso a gente está acostumado, só que nem percebe. É a mesma coisa. Eu tenho uma aceleração para baixo.
Essa aceleração para baixo significa que sempre vai cair? Não. Se ele estiver subindo, ele vai parar. Ele vai parando, até parar. Né? Ele vai diminuir a velocidade com que eu joguei para cima. Eu posso jogar com a maior velocidade que eu conseguir. Né? Posso jogar muito, vai parar. Ele vai subir mais. Se eu conseguir jogar mais forte ainda, ele vai subir mais. Mas uma hora ele para. A não ser que eu consiga fazer um elemento propulsor que saia da ação da gravidade, ou seja, um foguete. Que é isso que o foguete faz, ele vai até chegar, não é nem sair da gravidade, mas no equilíbrio. Aí ele entra no equilíbrio da força gravitacional e a velocidade que ele tinha. E aí o que acontece? Ele entra numa órbita estável. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando aqui da situação normal e que mal a gente percebe que é isso daqui, que é esse exemplo aqui, ó. A aceleração vai sempre acelerar. Ele vai ficar parado. Não, não tem sentido. Eu jogo para cima. O que vai acontecer? Eu tenho a força da gravidade, a força gravitacional vai para baixo, então a aceleração é para baixo. É esse o sentido da aceleração. Para baixo. Então, o que acontece? O movimento disso daqui vai o quê? Eu sei que ele vai parar. E eu tenho que aqui segurar ele aqui embaixo, porque ele vai descer. Eu não sei somente que ele vai parar. Eu sei também que ele vai descer. Ele vai inverter. E quando a gente fala aqui do homenzinho nessa situação de inverter, a gente fica, mas por que acontece? E aqui é tão natural. Porque a gente vê isso acontecer desde que a gente nasceu, né? Que se jogar para cima, ele vai parar e depois vai voltar. Por que isso acontece? Porque eu tenho uma aceleração para baixo. Se o corpo estiver subindo, ele vai parar. Se o corpo estiver descendo, ele vai acelerar. E vai acelerar cada vez mais. Né? Quanto mais alto eu tiver, uma velocidade maior, eu vou chegar no chão. A gente sabe disso também, né? Se a gente deixar cair o celular, né, de uma altura pequenininha, agora caiu, estou lá no segundo andar e deixo cair o celular lá para baixo, né? Estou no beiral é que não dá nem para citar o IFE, vocês não conhecem, né? Aí que dó. Né? Mas você está lá no beiral, lá do andar de cima, né? Deixa cair o celular lá para baixo. Você fala, já esquece, né? Já dancei, né? Por quê? Você sabe que quanto mais alto eu tiver, a velocidade maior vai chegar lá embaixo, esse corpo. Porque eu tenho uma aceleração constante, puxando esse corpo para baixo. E essa aceleração é negativa, porque puxa para baixo? Pode ser, é só a orientação que eu faço. Pode ser positiva, pode ser negativa, depende da orientação. Se a orientação é para baixo, se a orientação é para cima. Depende do referencial, aquilo que a gente sempre fala. Tá? Mas a gente tem clareza disso. E tem clareza que é o quê? Não é porque a aceleração é negativa, é porque vai parar o corpo. Não, a gente sabe que vai chegar lá embaixo, vai esbugalhar. Né? Vai... Nokia, aqueles tijolões, né? Aí chegou lá embaixo e estoura o piso, né? Opa, aí seria complicado, né? Aí se fosse uma jaqueira, então, aí, nossa, Newton, não, a gente não teria mais as teorias de Newton, né? Então, vamos lá, ó. Tudo bem? Tá. E agora a gente começa a trabalhar aqui, ó. A gente está lá. Ó, o rapaz está aqui. Vamos mudar, então. A posição dele está bem. Vamos deixar aqui. A posição dele está 9,7. Mas deixa ele lá. Eu quero que ele volte. O que eu tenho que fazer para ele voltar? Colocar uma aceleração negativa para ele voltar. Vamos fazer o que o João pediu. Vamos colocar uma... Deixa eu
Pô, não, eu errei a velocidade, professor. Falei ao contrário. Mas e se eu fizer isso aqui? O que acontece? Foi bom que você tenha falado aquilo. O que acontece? O que eu coloquei aí, que às vezes não dá para ver, né? Eu estou falando o que acontece, que o número é pequenininho. Qual que é agora os dados? Os dados do problema é esse daqui. Aí eu quero ver o que vai acontecer na hora que eu botar aqui para funcionar, né? Então, é o quê? Eu estou com uma posição 10, praticamente, 9,7. Vamos colocar 10 para ficar fácil, para não ter dúvida. Estou na posição 10, estou lá, paradinho na posição 10. Qual que é a tua velocidade? 0. Eu estou com a velocidade 0. Só que eu estou com uma aceleração negativa. O que vai acontecer? E aí? A hora que eu botar aqui, ele vai andar, não vai andar? O que acontece? Já que não tem velocidade, eu acredito que ele vai só começar a andar para trás, né? Mesmo sem velocidade, ele vai começar a andar Eu no vou ser sentido contrário. do contra. Eu acho que ele vai ficar parado. Eu tenho fé que ele fica parado, gente. Eu acho que essa é o tenho único fé. jeito de deixar o homenzinho parado aí, porque tá difícil. Gente, não é possível. Esse homem é o homem imparável. Eu acho que ele vai pegar e vai começar a acelerar no sentido contrário, lá pro diminuindo, né? Então ele vai adquirir uma velocidade, é Ele isso? vai andar de ré. Isso. Ele vai andar Eu de nem ré. sei. Eu nem sei o que eu acho, não, mas eu vou ser do contra. Todo mundo tá falando que ele vai do lado contrário, eu vou ser do contra, ele vai parar. Bora lá. Vamos lá. E aí? Ué, vai andar ou não vai? Olha o que está acontecendo. Ele está aumentando a velocidade. No sentido Para, contrário. velho. Não para. Que isso daqui, fazendo um paralelo, né, com o que a gente estava comentando, é isso daqui, ó. Ele está parado. Aqui está parado, ó. Se eu soltar, eu espero que ele fique parado lá? Não, ele cai. Ninguém espera que ele fique parado. Todo mundo sabe que vai cair. É a mesma coisa que o seu homenzinho. Ele está parado lá, numa posição 10. Está com a velocidade 0. Aqui, ó, isso daqui também está com a velocidade 0, ó. Eu não vou empurrar, não vou fazer nada, está com a velocidade 0. Eu só vou soltar. E cai. Tá? Cai por quê? Porque tem a força gravitacional. Tem uma força para baixo, tem uma aceleração para baixo. E é a mesma coisa do que esse homenzinho aqui, ó. Ele está parado. Ele tem a velocidade 0. Ah, eu quero que ele ande, eu tenho que botar uma velocidade nele. Se ele tiver só aceleração, ele também vai andar. Por quê? É aquilo que eu falei. A aceleração é resultado de uma força. Tem uma força nesse sentido, quando a aceleração é negativa. Tem uma força nesse sentido, no sentido contrário. Aceleração negativa. Se tem uma força para lá, ele vai começar a adquirir a velocidade e vai começar a aumentar essa velocidade negativamente. Aqui, ó. A velocidade está negativa, ó. Ele está numa posição positiva. A velocidade é negativa. Porque ele está indo no sentido contrário. E aumentando cada vez mais essa velocidade, ó. Ele estava parado, estava com 0. Agora ele já está em -6. Agora ele já está com -8. E vai aumentando essa velocidade negativamente. Por quê? A aceleração é negativa. Então, a aceleração negativa pode parar um corpo, como pode acelerá-lo também. Depende da situação, da velocidade, essencialmente. Né? Tudo bem? Deixa eu ver. Cara, imparável. Imparável é ótimo, né? Deixa eu só pegar aqui, que caiu. Então, olha lá. Eu vou ter que acertar. E a questão qual que é? Ele, se tiver uma aceleração, né,
tendo uma aceleração, o que acontece? Ele só vai parar a hora que tiver um obstáculo. Porque, mesmo que eu coloque aqui, ó, uma velocidade positiva, ele está na posição -10. Vamos lá. Vamos parar aqui. Vamos colocar uma velocidade positiva. Eu vou colocar 6 metros por segundo. Tá bem? Estou lá com uma velocidade positiva. Significa o quê? Que ele vai caminhar para a direita. Tá? Não, ainda não fiz, não, Marcos. Já deu o horário? Ixi, já passou. Então, o que eu quero que vocês façam o quê? É mexer nesse simulador. Né? Trabalhar com essa questão da velocidade da aceleração, entender isso daí. Tá bem? E aí, para a gente continuar aí na semana que vem. Tá? Então, tá. Eu vou fazer a chamada agora. Deixa eu já fazer aqui. Só um minutinho. Deixa eu parar a gravação, né? Não precisa estar a gravação agora.